Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez nós vamos falar sobre farmacologia, principalmente sobre vias de administração de fármacos. Então, o que são as vias de administração? Então, quando novos fármacos eles são planejados e testados em forma posológica, eles são administrados por uma via específica. Então, essas vias elas são escolhidas para tirar proveito dessas moléculas de transporte e de outros mecanismos que possibilitem a entrada desse fármaco nos tecidos corporais. Então, a gente vai discutir as suas vantagens e as suas desvantagens, principalmente pelas vias interais, que é a oral e a retal, e as parenterais, que são as que não são interais. Então, as vias de administração. Nós temos a via oral, a via intravenosa, a via intramuscular, a via subcutânea também. Então, a via oral, ela é a mais usada, ela é a segura, a conveniente, a econômica e ela é considerada a mais segura. Então, a desvantagem dela é a sua absorção limitada de alguns fármacos em função de suas características, como a hidrossolubilidade reduzida ou a permeabilidade baixa das suas membranas. As pessoas também podem acabar vomitando, causado pela sua irritação na mucosa gastrointestinal e a destruição de alguns fármacos pelas enzimas digestivas ou até mesmo pelo pH gástrico baixo. Então, ela é considerada a mais econômica e a mais conveniente. E ela vai depender muito também da adesão do paciente no tratamento. Nós temos a outra via, que é a intravenosa. Então, a absorção dela é evitada justamente porque ela é diretamente na corrente sanguínea e os seus efeitos eles são imediatos. E ela é adequada para grandes volumes e também para substâncias que são irritantes ou misturas também complexas. Temos a via intramuscular, ela é imediata também, e ela é lenta e um pouco prolongada no caso de preparações de depósito, mas ela é adequada para volumes moderados, veículos oleosos e algumas substâncias irritantes. E ela também é adequada para autoadministração, como a insulina, e ela é contraindicada durante o tratamento com o anticoagulante. E isso pode acabar também interferir com a interpretação de alguns exames diagnósticos. E a via subcutânea, ela é considerada imediata. No caso de soluções aquosas, ela é considerada lenta e prolongada e ela é adequada para algumas suspensões que são consideradas pouco solúveis. E também ela é considerada inadequada para grandes volumes. Aprofundando mais um pouco na via de administração oral, em geral, cerca de 75% de um fármaco ele é administrado via oral. Então, ele vai ser absorvido de 1 a 3 horas. Mas também pode ter alguns fatores que podem acabar afetando, seja fisiológico ou seja relacionado à sua formulação, que vai acabar alterando essa absorção. Então, o conteúdo intestinal pode afetar se a pessoa está alimentada, se ela está em jejum, a motilidade gastrointestinal, o fluxo sanguíneo esplâncnico, o tamanho da partícula também, a sua formulação, os fatores físico-químicos, incluindo algumas interações com outros fármacos também, interações com alimentos, então tudo isso vai interferir na absorção. Então, o movimento excessivamente rápido do conteúdo intestinal, como a diarreia, pode comprometer a absorção. Então, diversos fármacos, aqui trouxe o exemplo do propranolol, eles alcançam uma concentração plasmática mais alta se eles forem tomados após uma refeição. Provavelmente porque esse alimento ele vai aumentar o fluxo sanguíneo e, por outro lado, esse fluxo ele é acentuadamente reduzido por hipovolemia ou por uma insuficiência cardíaca, com consequente redução nessa absorção do fármaco. Então, quando os fármacos eles são ingeridos, a intenção é que eles sejam absorvidos e que eles causem esse efeito. Mas é claro que vai existir algumas exceções, como a vancomicina. Ela é muito pouco absorvida, sendo administrada oralmente. Então, em pacientes com colite pseudomembranosa, que é esse efeito adverso de antibióticos do amplo espectro, que é causado pelo surgimento desse micro-organismo no intestino. Então, outro exemplo aqui é da mesalazina, que ela é uma formulação.
Então, ela tem esse revestimento acrílico, dependente do pH, que vai sofrer essa degradação no ilho terminal e também no cólon proximal. Então, ela é causada também para o tratamento de doença que inflama o intestino e vai afetar nessa parte também específica do intestino. Então, administração sublingual também é outra forma, e que a sua absorção é através da mucosa oral. Então, ela tem muita importância para alguns fármacos, porque apesar do fato de a superfície ser disponível para absorção, ela ser bem pequena. Então, essa drenagem venosa da boca, ela vai se dirigir à veia cava superior e isso vai provocar um desvio da circulação porta. Então, isso vai proteger o fármaco do metabolismo rápido causado pela primeira passagem pelos intestinos e também pelo fígado. Então, aqui trouxe um exemplo da nitroglicerina e que ela é eficaz quando ela é retida sob a língua, porque ela não é iônica e a lipossolubilidade dela é muito alta. Então, é por isso que esse fármaco ele é absorvido rapidamente. Então, a nitroglicerina também ela vai ser muito potente, porque essa absorção de uma quantidade relativamente pequena, ela vai produzir esse efeito terapêutico que é esperado da nitroglicerina. E a administração retal? Ela é usada para fármacos que devem produzir um efeito local, como o anti-inflamatório que é usado no tratamento da colite ulcerativa, ou ela vai ter também efeitos sistêmicos, além desse efeito local. Então, a absorção dessa administração, geralmente, ela não é confiável, mas ela vai ser útil em alguns pacientes, quando eles tiverem um quadro emético ou ser capaz de tomar um medicamento por via oral. Então, às vezes, ela é usada para administrar um diazepam para crianças que se encontram em um estado de mal epiléptico, nas quais é difícil de ter um acesso venoso. Por isso que essa administração retal, ela acaba sendo utilizada. Tem a via intratecal também, que através dessa barreira hematoencefálica e também esse líquido cérebro-espinhal. Então, isso geralmente vai impedir ou retardar a entrada desses fármacos no sistema nervoso central. Então, quando é fornecido para tratar e produzir esses efeitos locais rápidos, esses fármacos eles são administrados nas meninges ou no eixo cérebro-espinhal. Então, alguns desses fármacos eles são injetados diretamente nesse espaço e justamente existem esses tumores cerebrais que também podem ser tratados pela administração através dessa via. Então, aqui ele traz que um avanço mais recente está no direcionamento específico das substâncias para o cérebro por meio dessa transcitose mediada por receptores e também a modulação das junções estreitas. Existe também uma outra administração que é através da inalação. Então, a via inalatória ela é usada para anestésico volátil e gasoso. Então, essa troca rápida, ela resulta da grande área e do fluxo sanguíneo que vai possibilitar a obtenção de ajustes rápidos na concentração plasmática. Então, esses fármacos, eles são utilizados para ter esse efeito nos pulmões, por isso que eles são administrados através da inalação, geralmente na forma de aerosol, como glicocorticoides, que eles são administrados por essa via, para alcançar outras concentrações locais, minimizando assim os efeitos adversos sistêmicos. Existem também os colírios, e muitos fármacos eles são aplicados através dessa via de administração, dependendo da absorção através do epitélio do saco conjuntival, para assim produzir os efeitos esperados desse medicamento. Então, os efeitos locais desejáveis, eles podem ser alcançados sem causar efeitos colaterais sistêmicos. Então, esse efeito ele é alcançado sem afetar os rins, evitando assim a acidose que é causada pela essa administração oral. Mas, no entanto, ocorre certa absorção sistêmica nos olhos, resultando em alguns efeitos indesejáveis. Existem as mucosas também. Então, alguns fármacos eles são aplicados através dessa via, que é a conjuntiva, a nasofaringe, orofaringe, vagina, o colo, a uretra e a bexiga, principalmente em decorrência de seus efeitos locais. Então, aqui ele traz um exemplo da aplicação do hormônio antidiurético sintético na mucosa nasal e que o objetivo é justamente a absorção sistêmica. Então, essa absorção pelas mucosas ocorre rapidamente.
As preparações de liberação controlada. Então, a taxa de absorção de um fármaco administrado sob a forma de comprimido ou outra preparação sólida, ela depende em parte da sua taxa de dissolução nos líquidos gastrointestinais. Então, isso vai constituir a base das preparações farmacêuticas de liberação controlada, liberação ampliada, liberação continuada e também de ação prolongada, que foram desenvolvidas para produzir essa absorção lenta e uniforme do fármaco ao longo de 8 horas ou até mais. Então, essas preparações elas são oferecidas para fármacos de todas as principais categorias farmacológicas. Então, a disponibilidade dessas preparações de liberação controlada é que alguns fármacos eles podem predispor de seu uso abusivo, como é no caso da preparação da liberação controlada da oxicodona. Então, a trituração e a ingestão dos comprimidos de liberação prolongada resultam na liberação rápida do fármaco, assim na sua ampliação da absorção e na elevação das suas concentrações séricas de pico. Então, assim como vimos, a escolha dessa via de administração ela é crucial e ela deve ser feita com base em uma série de fatores. Mas isso tem que visar a melhor resposta terapêutica para o paciente. Então, tem que visar uma adesão para o paciente, ele tem que aderir essa via de tratamento. Então, é fundamental que os profissionais eles conheçam bem essas opções, conheça a melhor forma para esse paciente aderir a esse tratamento, escolhendo uma via que seja ideal, para assim ele chegar numa tomada de decisão que seja favorável para o paciente. Então, as fontes utilizadas, e eu espero que tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha sido útil. Deixe suas perguntas nos comentários e até o próximo vídeo.